não antes de agradecer a presença de todos vocês, de todos os médicos, doutores aqui, e principalmente das nossas palestrantes e o nosso host, Dr. Paulo Shore, as doutoras Caroline e doutora Marcela. Muito obrigado por aceitar o convite da DAPT e para esse programa tão importante para o nosso projeto em relação a disseminar mais da tecnologia do iTrace, para que isso alcance mais e mais pacientes que precisam desse tipo de avaliação. Então, passo a palavra ao Dr. Paulo Shore. Obrigado. É um prazer estar com a Carol e com a Marcela. Nós nos vimos há pouco tempo em Boston, cidade que nós todos gostamos tanto. E vamos nos ver de novo na Brascas. Então, convite para todo mundo estar presente no Congresso Brasileiro de Cirurgia Refrativa e Catarata. E é muito bom ouvir a Carol sempre e a Marcela, que é Rising Star, né, Carol? E que está Sim, voltando para o Brasil e que a gente quer aproveitar muito a Marcela aqui, falando de uma tecnologia que é algo que foi, entre aspas, paquerado durante muito tempo, prometido durante muito tempo, está sendo entregue agora, está sendo usado efetivamente. Então, a Carol vai colocar as bases do Ray Tracing, que é um modo relativamente novo, mas que faz todo sentido para a gente avaliar todos os dióptros oculares, né, ver como é que a luz se comporta quando ela passa pelas diversas lentes e o que que isso ajuda a gente nos diagnósticos e planejamentos terapêuticos. Carol, amiga querida de muitos anos, não vamos falar décadas, né? Carol é diretora de córnea e cirurgia refrativa, professora de oftalmologia do Storm Eye Institute e que é da Universidade da Carolina do Sul. E a Mar também está como córnea, catarata e cirurgia refrativa, fazendo postdoc com a Carol. Ela é professora afiliada da Unicamp, do Instituto para a Visão Americana e também está na MUSC. Então, cá, palavra com você e depois a gente tem os casos clínicos que a Marcela vai apresentar para ilustrar o que está acontecendo e depois a gente conversa um pouquinho junto. legal, muito obrigada. É um prazer estar aqui sempre. A gente está indo para Brascas, sempre feliz. Paulo Shore foi meu professor e sempre a gente aprende muito quando vai para o Brasil. Marcela é lá da Unicamp e ela está aqui com a gente. Então, hoje a gente vai falar, né, dessa nova tecnologia do Ray Tracing, o Eye Trace que veio com muitas modificações e está bem legal. E o que a gente vai fazer? Eu vou dar uma aula básica sobre a tecnologia, e aí a gente hands-on, a gente vai mostrar os casos, né, do dia a dia, o que que a gente vê, por que que a gente usa o aparelho, o que que a gente está fazendo. Então, vamos lá começar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar os slides. Tá passando aí? Não tá, né? Ah, Não. tenta a setinha, doutora, veja se a setinha. A setinha aparece aqui. Aqui, deu. Então, vamos lá. A aberrometria por ray tracing, né? Por que que isso é importante, né? Então, o que que a gente está olhando? Então, isso, na verdade, já existia no primeiro aparelho, né? Como é que isso funciona? Basicamente, emite 256 feixes de laser sequenciais em menos de um quarto de segundo, né? Então, é muito rápido mesmo. E aí, isso detecta onde cada feixe atinge a mácula, né? Então, isso vai te dar, por exemplo, o cálculo da autorrefração, né? E a berrometria, né? Que é a frente de onda de quando a gente escaneia o olho todo. E a gente já fez vários estudos, né, aqui, principalmente com lentes intraoculares, né, já publicados aí. Quem estava com a gente antes, o George Haddad, publicou bastante com as lentes, a doutora Larissa Gouveia também. Então, para medir como essas lentes se comportam, né, e a questão funcional de vários tipos de lentes intraoculares. Então, aqui uma simulação
né? Mais ou menos o que a gente vê, os pontos que a gente vê quando está capturando, e isso vai se transformar no mapa do wavefront que a gente observa, né? Então, para os que já conhecem a máquina, o aparelho, o Paulo Shore provavelmente trabalhou naquela época, muitos anos, eu me lembro, eu estava no Brasil ainda na escola, teve muitas mudanças, evoluiu muito, mas tem muito, quanto mais você conhece, você aprende as funções, então, na verdade, aqui a gente vai cobrir o básico mesmo, porque se você vai explorar ali, tem muita coisa, muita informação. Então, na verdade, o que que é, né, o eye trace? É um aparelho multifuncional, né? Então, tem várias coisas incluídas. Tem a aberrometria por frente de onda, que usa a tecnologia do ray tracing, um topógrafo baseado no Placido, que no eye trace Prime é realmente muito melhor, né? A questão do Placido, que é incluído, é um autorrefrator, ceratômetro, avalia também o tamanho de pupila, e tem uma novidade agora que é a análise do filme lacrimal. Então, vamos lá, vamos mostrar um pouquinho, né? Então, como é que o eye trace ajuda a compreender aí a qualidade de visão? Então, vamos já discutir algumas funções. Tem, assim, tem muitas funções. De novo, a gente que está sempre lá mexendo, a gente faz vários diferentes estudos, né? Mas aqui eu vou mostrar um caso. Esse é um caso de alinhamento óptico. É um paciente que teve uma lente difrativa, multifocal, dá para ver até aqui a foto, das lentes, e é um paciente que não estava feliz, né? Então, isso aqui é interessante, porque realmente a gente tem todas as medidas aqui do ângulo capa, né? O centro da pupila, e a gente vê que realmente essa lente estava descentrada. Então, isso é uma coisa que dá para checar facilmente com o aparelho. Agora, a gente também, né, tem um termo corneal, que na verdade, quando você mede, a gente não está medindo o ângulo, né? É a distância, é o core ali. Mas aqui é só uma foto, né, da imagem que a gente tem, e ali te dá a refração de acordo com o tamanho da pupila, né? Aqui já tem as aberrações todas aqui à direita ali, né? E essas medidas, né? O verdinho é o centro da pupila, né? Aqui é o azul é a distância bem no centro do limbus, né? E ali onde mediu bem no centro, ali no centro do eixo visual. Então, a gente vê que realmente o paciente estava infeliz, mas a lente estava descentrada. Então, tem várias medidas agora para qualidade de visão. Então, isso é bem interessante. A gente vai falar o que é o CPI, o CPI, o DLI, o QVI, o que é tudo isso, né? Que a gente está vendo aí com o novo eye trace. Bom, uma coisa que é bem interessante, e isso agora acho que no Brasil a gente vai discutir bastante na Brascas, né? Mas aqui nos Estados Unidos, né? É a questão do que a gente chama de Dysfunctional Lens Syndrome, que na verdade é só a história natural do envelhecimento do cristalino. Então, o que que acontece, né? Então, primeiro, a pessoa perde a acomodação, a presbiopia. Depois, o contraste, né? Tem uma perda de contraste. Começam as aberrações, né? Principalmente a catarata nuclear, dá muita aberração esférica. Esse trabalho eu fiz aí na Paulista com o Dr. Paulo Shore. A catarata cortical, a gente observa muito coma, né? E também, então, a gente falou das aberrações, o contraste, a perda da acomodação e light scatter. Então, na verdade, tudo isso acontece antes do paciente perder. Então, a gente sabe que, por exemplo, a Snellen, a visão de Snellen que a gente mede, foi descrita em 1800. E é muito, muito básica, você não está realmente avaliando o que está acontecendo com aquele cristalino com os anos, né? Então, isso aqui é muito legal do eye trace, que basicamente você mede a córnea com Placido e mede a aberração do olho total. A medida interna é uma medida indireta,
né? É uma subtração matemática que vai te dar esse modo interno, né? Então, a gente vai falar um pouco isso, mas para você confiar nessa medida interna, você tem que confiar da medida da córnea. Então, a gente vai explicar, por isso que tem mais um índice. Mas essa screen, né, é muito legal para mostrar até para o paciente, olha, a gente não vai operar na sua córnea, a gente deve... Agora, eu acho que no Brasil, tá, né, em alguns casos, a gente está fazendo, com certeza, a cirurgia mais precoce, hipermetro, triângulo fechado, né, para que você vai ah, 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 numa idade mais avançada, principalmente se já está tendo alterações do cristalino. Então, o que é o CPI aqui, né? É um índice da performance da córnea. Como é que está essa córnea? Baseado no placido, né? Que a gente chama, o Ezinho aí é o que a gente chama de convolution, e aí vai te dar um índice, né? Claro, então verdinho significa que a córnea não é aberrada, e indo mais para o vermelho é uma córnea aberrada. Então, esse foi isso. E o Dysfunctional Lens Index, né? É esse índice dessa subtração matemática para mostrar a qualidade, o que está acontecendo com o cristalino. Então, só para entender aqui um pouquinho. Então, a gente vê aqui, né, são os estágios, né, do envelhecimento do cristalino, que a gente consegue captar. Então, esse índice é criado baseado nas aberrações, no contraste, de tudo isso que a gente está discutindo. E também o eye trace tem um mapa de opacidade, e a opacidade é a catarata que a gente vê na lâmpada de fenda, né? Então, quando a luz não está passando, é quando você vê no mapa do eye trace esses pontos brancos aqui, que a gente pode perceber. E o índice realmente é muito fácil, né? Eu acho que o paciente entende, é uma coisa que dá para mostrar para o paciente, né? Principalmente quando você está indicando a cirurgia num tempo, né, antes, né? Às vezes até um paciente vem para uma consulta de LASIK, que tem 60 anos, e você está vendo já alterações no cristalino, mas talvez a visão de longe, na medida de Snellen, ainda está boa. Então, acho que realmente é uma função que ajuda a decidir o que fazer. E aí, o QVI, Quality of Vision Index, né, é uma avaliação global da qualidade de visão, e é uma outra medida que é muito parecido com o Dysfunctional Lens Index que a gente acabou de descrever. Então, vamos lá, como é que a gente, para planejar as lentes intraoculares, como é que dá para usar essa tecnologia, né, para obter melhores resultados? Então, se um paciente vem para cirurgia de catarata, e a gente até aqui sempre ensina, né, que você não pode fazer a cirurgia só com o seu IOL Master, ou só o seu biômetro, né? Precisa de topografia. A gente sempre, né, pega nessa tecla, porque, claro, esse paciente pode ter um astigmatismo irregular. Então, você está lendo lá 3, 4 dioptrias no seu IOL Master, mas é um astigmatismo irregular, um paciente com ceratocone, ou é um paciente com olho seco severo, ou o que está acontecendo, por que você está lendo, né, aquele astigmatismo. Então, isso aqui é muito legal, é uma função nova, né, porque a gente sabe que realmente o olho seco interfere na qualidade de visão, principalmente com as lentes prêmios, tá? Então, foi criado um índice, né? É uma imagem dinâmica do... Vocês me ajudam, aqui a gente fala plácido, é plácido, né? Em português? Plácido. Plácido. Então, foi criado esse índice baseado no contraste dos anéis de plácido, na alteração na forma, né? E se eles não são contínuos, como pode ver aqui, mas na verdade é uma combinação dos dois, né? Uma alteração de contraste e os anéis não são contínuos.
E a gente vê isso, né? Mas geralmente a técnica ou alguém que trabalha no consultório vem com o mapa e você não está vendo o que está acontecendo, você só está vendo que aquele mapa é irregular. Então, isso está vendo da onde? Né? É só o olho seco, que é o que é o mais comum, é o que a gente vê todos os dias na clínica. Então, essa é uma função bem legal, não só para preparar o paciente para a cirurgia, para mostrar, né, dinamicamente, mas para avaliar o tratamento, né? Aqui, por exemplo, tem muitas clínicas de olho seco, eu acho que em todo lugar, né? Com aparelhos diferentes, o IPL, o LipiFlow, medicações diferentes. Então, a gente está, essa função com certeza vai ser muito usada, né? Em alguns lugares já está sendo muito usada, né? Para mostrar para o paciente, né, a severidade do olho seco e para avaliar o tratamento. Então, vamos lá, a gente fala um pouquinho, então, avalia a qualidade do filme lacrimal através do disco de Plácido. A gente está olhando no contraste, a forma e a continuidade dos anéis, e aí aparece um mapa do filme lacrimal aqui, com uma escala, né? Então, o vermelho não é bom. Então, é o seguinte, são 3 topos por segundo, por 12 segundos. Então, é muito rápido, você está medindo 3 vezes, 3 medidas da topografia por segundo, por 12 segundos. Então, o que a gente, né, chamava de breakup time, né? O tear film breakup time. Agora o que a gente chama é um topo, é topo guided, é dinâmico para mostrar. Então a gente tem, então isso, o TFI, o novo índice, quantifica de 0 a 10 e avalia a distribuição espacial da qualidade do filme lacrimal, dessa córnea inteira na córnea, a estabilidade ao longo do tempo, ao longo desses 12 segundos, né? E essa distribuição espacial da qualidade do filme lacrimal. E o que é legal aqui, deixa eu mostrar, é dinâmico, né? Então, você está fazendo as medidas e você está vendo o que está acontecendo e você consegue voltar e avaliar novamente, se você tem alguma dúvida, saber o que está acontecendo exatamente ali com esse paciente. Então, isso é bom. Você tem informação por todas nesse esse período aí de 12 segundos. Então, na verdade, isso é muito importante, a gente bate muito aqui nessa tecla, né? Tratar o olho seco, a doença das glândulas de Meibônio, antes de medir esses pacientes para cirurgia, para as lentes prêmios, para uma lente tórica, para uma lente especial, né? E entender também como é que o filme lacrimal interfere na qualidade visual. Então, é interessante, né? Aquele paciente que chega, 20/25 de visão, doutor, não consigo enxergar, doutor, minha visão está borrada, a visão está borrada, a visão está borrada. Então, é uma forma também de mostrar para o paciente, explicar para o paciente o que está acontecendo e o porquê. Aí você fala, olha, não, você tem que fazer esse tratamento, se fizer vai melhorar, né? É impressionante, eu tive um paciente recentemente, a visão estava 20/100 e era olho seco. E ele nem era uma lente multifocal, era só uma lente tórica, era um caso pós-LASIK. E um olho seco muito severo, nem era tão severo, mas estava com a pontata e a visão estava 20/100, né? O cálculo da lente, certinho, a gente tratou e ele 20/20 de visão. Bom, outra função, ceratometria, né, incluído. Então, você tem a ceratometria do disco de Plácido, né, a topografia, e a ceratometria que vem do wavefront. Então, isso é interessante. O que eu faço nos meus casos de lente tórica, a gente sempre quer, né, que aquele eixo esteja batendo, né, da sua topografia, do seu biômetro, né, o IOL Master, o Lenstar, e é muito bom quando estão todas lá no mesmo eixo, você sabe que está correto. Agora, claro, o problema é quando está divergindo, né? Então, ou é um problema da superfície ocular, ou em alguns casos a gente até usa o HORA durante a cirurgia, né? Mas é interessante que o HORA, a refração, o eixo é muito semelhante à ceratometria por frente de onda, isso é uma função do eye trace.
né? Então, às vezes, eles podem ser diferentes, né? Principalmente se esse paciente tem astigmatismo lenticular, né? Por alterações do cristalino. Então, é sempre importante ficar de olho aí nos pacientes mais velhos, se difere. Para as lentes históricas, essa é outra função, que você pode, né, marcar ali, e o Dr. Osher, que deu essa ideia, né, de usar essas imagens e vasos da região ali do limbus, para você saber o eixo, para saber onde você está, para poder fazer o planejamento cirúrgico para as lentes históricas. E também auxilia, né, com os pacientes que estão satisfeitos depois da cirurgia. Essa é uma função também muito joia, que dá para checar a posição da lente tórica dentro do olho sem precisar dilatar. E eu lembro que esse estudo, na verdade, a doutora Larissa Gouveia começou aqui com a gente já tem alguns anos, né, para a gente ver se a lente estava realmente naquela posição. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo, né? Então, na verdade, é uma verificação que você não precisa dilatar o paciente, né? Então, diminui o tempo de consulta, você verifica em minutos, né, a posição da lente e mostra o resultado refrativo. Se a lente não está em posição, e mostra se você girar a lente, qual seria a correção se você girar essa lente. Então, vamos lá. Isso é só a parte teórica, que eu acho que o que é legal agora é a gente pôr tudo isso em prática, né? Então, a doutora Marcela preparou alguns casos aqui para a gente, e eu vou deixar a doutora Marcela falar para a gente, então. Obrigada, Carol. Vou dar continuidade aqui com alguns casos clínicos que eu separei para mostrar de que forma que a gente usa o eye trace na prática clínica, né? E de que forma ele acaba nos guiando para a melhor conduta possível para o paciente. Pode passar, por favor. Bom, aqui é um exemplo de um paciente sexo feminino, 51 anos, hipermétrope. Ela veio com uma queixa, né, da visão mais embaçada, um leve borramento visual, descontente, mas embora a acuidade visual ainda era de 20/20 com a melhor correção. Então, a gente fez o eye trace e a gente consegue avaliar nessa tela que o componente, né, cristaliniano, essa imagem do meio superior, é onde está mais borrado, né, e um índice mais baixo. Isso faz a gente pensar que a principal causa do descontentamento da paciente é devido ao componente cristaliniano e não ao corneano, que estava super nítido, né? O E na parte que diz respeito à córnea. E quando a gente vai para o exame clínico, né, na lâmpada de fenda, a gente consegue ver um grau de opacidade cristaliniana sendo compatível com a análise, né, pela tomografia de Scheimpflug. Ou seja, é uma paciente que vai ter benefício com a cirurgia cristaliniana, mesmo que tenha uma acuidade visual de 20/20, vai ter uma melhora da qualidade visual após a correção intraocular. Esse outro caso, ele é de um paciente que tinha sido submetido a LASIK alguns anos atrás, contava que a visão ficou boa por um tempo, mas que ela tinha tido uma piora recentemente. E aí, né, a gente sempre vem na cabeça, essa piora foi devido, né, teve uma alteração corneana, ou a paciente já tem alguma disfunção cristaliniana, e quando a gente faz o eye trace da paciente, a gente consegue ver que a córnea ela está numa qualidade boa de visão, né? Mas esse borramento e um índice muito mais baixo no que se diz
a respeito, né, do componente interno, ou seja, do componente cristaliniano. Mais um caso que o paciente não merece um tratamento corneano de retoque, por exemplo, e sim um tratamento intraocular com a cirurgia de catarata. Esse outro caso é uma paciente alta míope, também com queixa de piora da acuidade visual, e aqui fica muito claro, né, esse borramento do eno na avaliação cristaliniana, um índice de lente disfuncional muito baixo, e o que é interessante aqui, no mapa de cor, na imagem inferior, a gente consegue ver que a região central é onde tem o maior grau de opacidade, ou seja, quanto mais próximo aí do acinzentado, branquinho, é onde tem maior densidade do cristalino, ou seja, da catarata. O que é confirmado quando a gente avalia a biomicroscopia, a gente consegue ver essa catarata subcapsular posterior no eixo, né? E no exame de tomografia por Scheimpflug, a gente vê essa opacidade bem central. Então, essa piora da qualidade visual do paciente, da acuidade visual, é devido a essa catarata subcapsular posterior, que depois que operar, ela vai ficar provavelmente muito satisfeita. E o que é interessante mostrar aqui, se você puder voltar, Carol, a gente consegue ver que o local bem central de maior densidade, né, no mapa de cores do eye trace é muito semelhante com a localização da catarata subcapsular posterior bem no eixo. A avaliação do filme lacrimal, como a doutora Caroline já falou, é fundamental, né, no pré-operatório de catarata, principalmente para os pacientes que estão em busca, né, de uma independência de óculos, querem uma lente difrativa, multifocal. Aqui é um exemplo de um paciente com um índice alto, né, bastante satisfatório, a imagem mais verdinho, ou seja, tem uma superfície ocular boa e pode ser um candidato bom para esse tipo de lente. Aqui é um exemplo de um paciente no pós-operatório de catarata que começou a ter uma queixa de piora da acuidade visual, falou que foi boa e começou a piorar no pós-operatório, e quando a gente faz a avaliação do filme lacrimal do paciente, a gente consegue ver um índice mais insatisfatório, né, de 5,6, e aqui, principalmente na região inferior, esse índice bastante baixo, de 2,5, e pelo mapa de cores, a gente vê essa coloração mais avermelhada, alaranjada, mostrando um filme lacrimal mais pobre. E quando a gente avalia a biomicroscopia do paciente, pode passar, a gente consegue ver essa ceratite inferior aí, bem na área onde estão os índices mais baixos, né? Mostrando quão a pobreza, né, do filme lacrimal desse paciente. Além disso, o que é interessante falar é que essa tela ajuda também a gente a nos guiar qual é o principal tipo do olho seco. Quanto mais baixo o índice, né, isso nos leva a pensar que a gente está diante de um olho seco por alteração aquosa mesmo. Esse é um exemplo, né, de síndrome de Sjögren. A gente tem um filme lacrimal muito pobre, os índices bastante baixos e o mapa de cor bem homogêneo, mas para o vermelho, né, mostrando que a gente está diante de um caso de paciente por deficiência de produção aquosa. Já nos pacientes que têm alteração das glândulas de meibômio, pode passar, por favor, a gente tem um padrão um pouco diferente. A gente tem os índices um pouco mais elevados, né? E o mapa de cores, ele fica um pouco mais heterogêneo do que nos pacientes com uma deficiência aquosa pura. Pode passar.
Aqui é um exemplo bem interessante. O paciente, então, tinha uma alteração, um olho seco misto, né? Tinha já alteração de glândulos e meibômios. E após o tratamento com o meibo que a gente tem aqui, ele é uma droga que age diretamente na camada lipídica, né? Mantendo por mais tempo a lágrima no olho, diminuindo a evaporação. A gente consegue ver que após o tratamento, a gente teve uma melhora importante do índice e do mapa de cores, né? Ou seja, o aparelho não só diagnosticou a causa do problema, como ele nos guiou qual é o melhor tratamento possível. Se o paciente vai ser um candidato a LipFlow, IPL, ocluir ponto lacrimal, então não só no diagnóstico, mas como ajuda também qual a melhor conduta para esses pacientes com olho seco. Aqui é um último caso, que é uma paciente de 68 anos, ela já tinha sido operada de LASIK há um tempo e tinha monovisão, o olho esquerdo era o olho para perto dela, tá? A paciente veio para avaliação de catarata. Aqui a gente tem o Pentacam da paciente, a topografia, e a gente consegue ver que os eixos, eles são congruentes, né? De qualquer forma, como era um paciente que tinha já feito uma cirurgia corneana, a gente opta por usar a biometria intraoperatória, com o HORA, e a gente vê que o eixo do HORA, ele bate basicamente, né, com o eixo do eye trace, e o olho direito a gente calculou para plano, já o olho esquerdo, a gente manteve a monovisão da paciente, que ela era uma paciente satisfeita e gostava já dessa monovisão, o eixo também do HORA batendo, sendo coincidente, né, com o eixo do eye trace, e a gente fez a cirurgia mantendo um target de menos 1,25. No pós-operatório, o paciente, depois de operar o segundo olho, retorna super satisfeito com a acuidade visual de 20/20, com ambos os olhos abertos, né? E para perto do olho esquerdo, uma visão bem satisfatória de J1. Com 7 dias de pós-operatório, o paciente retorna falando que a visão tinha piorado, que ela não estava mais conseguindo enxergar de perto, que ela estava insatisfeita. E aí a gente lançou mão da avaliação de novo com o eye trace e a gente conseguiu ter alguns achados interessantes aqui. No olho direito, a gente consegue ver que o eixo tanto do astigmatismo corneano quanto da lente intraocular, eles são coincidentes, ou seja, a lente está bem posicionada, não sofreu rotação, não tem indicação de mexer nesse olho direito. Quando a gente avalia o olho esquerdo, a gente consegue ver que o eixo da lente intraocular e o eixo corneano, eles não estão batendo, né? A lente teve uma rotação aí de quase 90 graus, de acordo com o aparelho, e ele mostra também quanto que vai alterar o cilindro após a rotação da lente. E além disso, o aparelho mostra também qual que vai ser a refração final após a rotação sugerida. Então, foi o que a gente fez. Pode passar, por favor. A gente entrou para rodar a lente, posicionar de acordo com o planejamento já do pré-operatório, né? A cirurgia não teve nenhuma intercorrência, era recente a cirurgia, rodamos a lente, posicionamos a 120 graus, que era o que o aparelho tinha já nos sugerido, e no pós-operatório,
Depois do reposicionamento da lente, a gente consegue ver que o eixo da lente intraocular com o eixo corneano, eles estão, né, congruentes. A paciente novamente ficou satisfeita, a gente acertou aqui na biometria do nosso target, com a visão agora J1 para perto, que era essa independência que a paciente estava buscando. Bom, para finalizar, então, o iTrace ele está do nosso lado, na nossa prática clínica aqui no dia a dia. Ele é um teste rápido e fácil para a gente conseguir mostrar e encontrar onde está o problema do paciente, né? Está localizado na córnea ou no cristalino. Ele nos guia no planejamento cirúrgico, quanto nas insatisfações do paciente, né? A gente consegue ver posicionamento de lente, alinhamento da lente, e além disso, essa nova versão aí mostra toda a parte do filme lacrimal, que é fundamental, principalmente para gente que é cirurgião de catarata, na melhor escolha da lente possível. Muito obrigada. Excelente. Bom, William, Não, por favor. a gente tem quanto tempo para as perguntas para a Carol e para a Marcela? Foi reservado pelo menos 5 minutos para cada um, então temos mais ou menos uns 10, 15 minutinhos aí para perguntas. Se Ótimo. o E público aí, quiser fazer alguma pergunta pelo chat ou quiser isso. indicar para abrir o microfone, eu posso estar abrindo um por um, só para não acabar causando tumulto. Isso aí. Enquanto isso, eu vou fazendo a primeira pergunta para vocês duas. E aí a pergunta é na prática, e aí a Marcela colocou aqui que tem várias possibilidades dele ser usado. Queria saber um pouquinho onde que ele entra na rotina, Carol e Má também. Primeiro, vocês fazem todo mundo, que hora que vocês fazem isso, que ele já substitui? Você deixa de fazer alguma coisa para fazer o eye trace ou ele é além do que você já faz? É uma boa pergunta. Eu acho que, então, para cirurgia de catarata, a gente precisa de topografia, né? Eu sempre bato nessa tecla. É muito importante. Não adianta só ter a biometria, o seu IOL Master, Lenstar ou Argus, não adianta. Você precisa ter topografia, né? Para olhar se o astigmatismo é regular. Então, ali, quando o paciente chega, já te dá autorrefração, né? Tá tudo ali. A autorrefração já te dá a ceratometria, já te dá a topografia, aí já te dá a refração do wavefront. Isso que eu estou dizendo é o básico, né? Porque tem tanta informação que você consegue ali, né? Até já tem umas funções para você olhar a lente tórica, né? Que baseado na córnea. Mas eu acho que isso aí, né, é uma coisa que aí já substitui vários aparelhos. E agora com essas funções novas, né, que você mede em 12 segundos, você mede toda aí a função do filme lacrimal. Então é bem legal, é bem legal, né? Então imagina que você está com a sua técnica, o paciente chega para consulta, tem que passar no autorrefrator, tem que passar no topógrafo, né? Tem que passar no outro aparelho. Então isso pode eliminar várias máquinas. Legal. A gente, isso é essa parte prática, né? Claro, a gente faz muito estudo, a gente faz muita pesquisa, né? Então, a gente, dependendo do estudo, a gente vai comparar, vai medir com aparelhos diferentes. E vocês usam o aparelho, aí Marcela, acho que pode entrar um pouco nisso, o, o- a impressão, os mapas do aparelho para falar com o paciente? Isso é um meio de comunicação com o paciente? Sim, eu acho que o aparelho ele é bastante educativo nesse sentido, né? A gente consegue mostrar para o paciente exatamente aonde que está acontecendo o problema. Então, ao invés de ficar uma coisa abstrata, a gente chama o paciente, mostra e ele consegue entender bem
o que está acontecendo. Eu acho que isso é uma parte bem legal, assim, do aparelho. E em relação à Essa pupila, a pergunta é gente olha. importante, né? A gente tem um sistema que a gente manda a imagem, né? Ou pode até ser no seu laptop, se você conseguir comunicar, ou mesmo ali na sala com o paciente. Mas eu vai ser o LASIK ou a gente vai fazer uma cirurgia intraocular, tá? Então, aquela ali do DLI é muito claro para mostrar para o paciente. E também nas clínicas de olho seco, né? Aqui tem várias pessoas que é full time, né? Só fazem a questão do olho seco, tratamento do olho seco. Então, o paciente chega, faz toda uma avaliação, aí tem os tratamentos. Então, isso também tem sido utilizado muito para mostrar para o paciente antes, depois da cirurgia. A Marcela mostrou, isso é novo. Uhum. Eu não sei se foi publicado ainda, mas o Paul Karpek é um optometrista, ele está fazendo os estudos. É muito interessante a questão de diferenciar, né, se é um olho seco por falta de produção, tipo um paciente com Sjogren's, ou alteração da parte lipídica, né, disfunção das glândulas de Meibomian, né, que a Marcela falou. Parece que quando você vê localizado aquele mapa vermelho, é o problema da parte lipídica. Então, meio que pela primeira vez guiar um pouco o tratamento, né? Vai botar ciclosporina, lifiteglass, vai nesse caminho, ou vai fazer uma coisa, um tratamento mais da pálpebra e das glândulas, né? De Meibomian. Então, essas são aplicações, assim, muito legais, né? Que a gente até quer estudar mais aqui. A gente quer que a Marcela fique, que ela não vá embora, porque tem muito trabalho para fazer por aqui. Ou ela Ela vai, faz aí vocês juntos, quando isso, chegar. vai continuar fazendo aqui. O Magrão vai ajudar. Ah, O doutor Aguinaldo acabou de desmaiar nesse momento. acho que isso que vocês colocaram do paciente chegar já para a gente com várias imagens para que a gente consiga conversar com o paciente de um jeito mais desapegado da parte técnica é uma tendência que seria, na minha cabeça, muito importante a gente agarrar nisso, porque cada vez mais parece que a gente vai ter cada vez menos importância na parte de aquisição de exames e cada vez mais importância na parte da análise do resultado dos exames. Então, quanto mais as máquinas derem para a gente essas imagens e possibilidade da gente discutir com o paciente usando as imagens, eu acho que é melhor. O nosso negócio é sentar frente a frente com o paciente e explicar o que está rolando, né? E aí, com isso, com muito mapa, com muita coisa prévia, tem muita munição para a gente usar. Acho que é muito legal. Aquela pupila pequena dá uma certa angústia. E aí, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, porque toda vez que a gente vê pupila pequena, e aí a primeira coisa que a gente pensa é assim: nossa, mas a prática não é dilatar, né? E a gente sabe por que a pupila pequena está aí e que faz todo sentido a pupila ser, não é pequena, é a pupila ser natural, né? É a pupila do paciente. O paciente não anda por aí com uma pupila de 6 milímetros nem 7,5. Ele anda com aquela pupila daquele tamanho. Mas vocês não querem fazer um pouquinho de comentário nesse sentido de que qual é o porquê da pupila ter aquele tamanho e que está tudo bem a pupila ter aquele tamanho? Olha, eu estava aqui, tive um flashback, porque eu lembro que o Dr. Paulo Short tinha uma aula fantástica sobre o tamanho da pupila ideal. Da cápsula E, Rex, é isso mesmo. não é? E assim, e claro, a gente quer, né? Porque é o tamanho ideal para você ter uma visão fotópica e escotópica, né? Porque se é muito pequena, você vai aumentar a profundidade de foco, você lê melhor, mas se é muito pequena, você acaba perdendo contraste para longe. Então, é aquela, né? A gente fez muito estudo com os colírios na época de presbiopia, e a gente sabe que é 40, 50% da pupila natural, que talvez seria o ideal ali para aumentar a profundidade de foco, sem perder, né, o contraste para longe. Mas eu achei muito interessante que você perguntou isso. A Marcela aqui
está fazendo um estudo com a lente pinhole, Uhum. né? Que a IC8, que não sei, não vai chegar no Brasil, tiveram outros modelos, mas o eye trace é o único aparelho que consegue medir. Legal. É o único, porque ele passa por aquele small Uhum. aperture, né? A gente testou com vários aparelhos, mas é o único que a gente conseguiu medir. Bem legal. Marcela, mais comentários? Eu tenho a impressão de que o Magrão, você fala para a gente como é que estão os tempos, o William também, são 20 horas e 15 minutos. Isso. Eu queria fazer um comentário que depois eu percebi com algumas demonstrações, principalmente nessa última. O iTrace, ele é um equipamento assim disruptivo para quando o médico recebe um paciente de fora pedindo uma segunda opinião, porque ele traz um resumo de informações tão grande e traz aquilo tudo de forma tão mastigadinha que fica fácil pro médico que vai estar avaliando aquele exame avaliar vários parâmetros de uma única vez e demonstrar pro paciente, por causa daquelas simulações das aberrações, tanto quando ela é da córnea, tanto quando ela é quando do cristalino, seja aquele paciente pseudofásico ou não, claro. Sim, Eu acho que com certeza. É, eu acho que isso ajuda bastante, principalmente quando o paciente é nosso, a gente tem todo o nosso histórico, né? Quando o paciente vem encaminhado, esse aparelho ele tem tantas funções que a gente consegue entender bem o que foi feito e o que está acontecendo, e ele até dá dicas aí da onde a gente vai tratar de acordo com a insatisfação do paciente. legal. Magrão, Boa noite. Boa noite, desculpa o atraso, eu não estava presente aqui no começo, mas eu estava ouvindo vocês, né? Doutor Paulo, quando a gente vê essas meninas espalhadas pelo mundo, antes de orgulho a gente, né? Elas continuam sendo as nossas meninas, né? Eu incluo isso a doutora Larissa Gouveia. Eu tenho só uma curiosidade que a gente conversa com uma série de colegas, eu costumo dizer o seguinte, ninguém lembra de airbag do carro, até ter um problema com o carro. Aí você fala, meu Deus, graças a Deus eu tinha um airbag, né? Então a gente conversa com alguns oftalmologistas, mas na minha rotina não cabe, não entra, não vai. Só que é interessante que com o surgimento dessas novas lentes, tórica e o desejo de satisfação desses pacientes, e de vez em quando acontece, a lente sai do eixo, a qualidade de visão na rotina do dia a dia, como isso ajuda o cirurgião, principalmente nesse momento. E depois para selecionar a lente ideal para esse paciente. Vocês vê no iTrace Prime uma ferramenta importante, porque hoje o nível de exigência do paciente é muito grande, né? Ele deseja realmente uma liberdade. Como é que vocês duas, essas meninas maravilhosas, e o Dr. Paulo vê isso? Então, eu acho que começa ali, né? O paciente entrou para ver. Isso é meio que a nossa rotina. Né? Primeiro, a superfície ocular. Né? Tem que estar, né, perfeito ali, ou que você tem que maximizar, tratar aquela superfície ocular antes de fazer um LASIK, antes de fazer, independente da lente, né? Porque aquela córnea, aquele olho seco, vai alterar, a biometria vai estar errada. A gente vê isso, né? Então começa ali. Acho que aquela parte, essa avaliação do filme lacrimal é excelente, né? Para já mostrar, você consegue ver. É a primeira vez que a gente tem uma imagem dinâmica, né? Que te mostra um filme ali do que está acontecendo em tempo real. Então, acho que começa ali. E às vezes tem que falar para o paciente: olha, não está pronto para a cirurgia, a gente precisa fazer um tratamento, indicar um tratamento, precisa voltar. E eu acho que você não perde o paciente por fazer isso. Você diz, olha, eu estou fazendo isso porque eu quero o melhor resultado, não está pronto. Então, a gente teve pacientes que tiveram que voltar várias vezes até tá tudo bem, até tá tudo no verde, né? E isso é um. E claro, para fazer, para você planejar a cirurgia, né? O eixo do astigmatismo está batendo, tem que olhar a topografia, né? Tem que olhar a topografia para fazer o cálculo,
para ver se tá tudo certo, o eixo, a magnitude do astigmatismo. Claro, usar as fórmulas especiais que levam em consideração a curvatura da córnea posterior, né, como Barrett, o Kane, acho que é isso que a gente tem feito no mundo inteiro, né, a gente aprendeu que isso é importante para astigmatismo a favor versus contra a regra, isso é muito importante, esse conceito de usar as fórmulas novas. E a facilidade de saber, entendeu? É a córnea que não está boa, né? Tem que fazer uma cirurgia, um PTK, tem que fazer um tratamento refrativo na córnea, ou a gente vai direto para a lente. E no pós-operatório, doutora Marcela, o que a gente pode fazer no pós-operatório? No pós-operatório, a gente consegue avaliar, né, o posicionamento, igual eu mostrei daquele caso do astigmatismo, né, se está batendo o astigmatismo, o eixo da lente intraocular com o eixo corneano, sem contar que, igual a doutora Caroline já falou, não precisa dilatar o paciente, economiza tempo de consulta, sem satisfação com a dilatação. Além disso, a gente sabe que no pós-operatório de qualquer superfície ocular, a gente tem uma alteração, né, na superfície, um olho um pouco mais seco, e a gente consegue mostrar e avaliar isso. Cortou. Estão me ouvindo? Pode ir, sim. Sim, Ou foi eu? perfeito. E além disso, não só, né, checar a toricidade, quanto essa avaliação do olho seco, que é fundamental. A superfície ocular tem que estar otimizada, né? Senão realmente o paciente vai ter queixas de insatisfação. E a gente pode pensar que talvez seja lente. Não, a gente consegue ter uma avaliação global do paciente no pós-operatório. E acho que tem uma outra coisa interessante que vocês colocaram de pós-operatório. Pós-operatório me encanta bastante. Eu acho que é uma hora super importante para a gente, inclusive, ver se nossa incisão está com edema corneano e é isso que está fazendo com que a imagem do paciente fique ruim. E a gente fala para ele, olha, calma que vai passar. Então, ou se a lente está torta, e aí calma que não vai passar. Deixa a gente um pouco mais tranquilo para dar algumas respostas para o paciente. E aquela história, o paciente quando entra no pós-operatório no consultório, vem ou não vem com alguma coisa de exame. O ideal é que ele venha com alguma coisa de exame. Se ele vier com alguma coisa de exame que passe por aquela pupilinha pequenininha depois do miostate, even better, né, Carol? E aí poucas coisas passam naquela pupilinha lá. O autorrefrator normal, em geral, não passa. Você precisa de uma pupila um pouco maior. E o eye trace, por ser um feixe luminoso que vai varrendo cada um pontinho de onde ele bate, ele tende a passar por orifícios bem pequenininhos. Então, acho que tem aí um uso no pós-operatório bastante interessante para a gente poder ficar mais tranquilo e passar para o paciente algumas tranquilidades e não intranquilidades. Isso é bem legal, Maravilha. né? E se a lente não está na posição certa, o que é interessante é que ali já te mostra, se você rodar, qual a refração final. A gente sempre também usa aquele astigmatismofix.com, Uhum. né, que calcula a fórmula, mas você tem que parar, tem que colocar todos os dados, né, demora mais, e um tempão ali para botar todos os dados, ali já está te dando de cara ter uma ideia, preciso fazer um PRK para corrigir, ou se eu só rodar a lente, resolve o problema. Então, a Legal. resposta está ali, então é bem legal. Maravilha, né, professor? Excelente. Muito obrigado mesmo de vocês, a quem está conosco até esse horário, a disponibilidade da doutora Carolina, da doutora Marcela e do doutor Paulo, e eu só posso dizer para vocês, em nome da ADAPT, nosso muito obrigado mesmo de vocês se colocarem à disposição, e agradecer ao Ray, que é um parceiro que a gente tem junto com a iTrace, que está sempre conosco no Brasil e realmente para a ADAPT é muito motivo de orgulho ter essa parceria com uma companhia tão séria como é a Tracer. Muito bom. Prazer também estar junto com vocês, rever rostos conhecidos. Já já a Marcela está aqui, né, Vagnão? Vamos aproveitar Isso. a Marcela para fazer Muito. um monte de pesquisa, né? Isso E a aí. Carol vai ficar Vamos morrendo de continuar. inveja.
mas já já a Carol tem mais gente e a Carol não sai daqui do coração da gente. Então, Nunca. obrigado, turma. Obrigadíssimo pelo convite, Wagnão. Valeu. Carol, beijo. Marcela, Beijo, te amo, Paulo Shore, né? Valeu, gente. Boa noite. Obrigada, tchau. boa noite. Cuidem-se. Tchau, tchau. Tchau.